Bom dia, irmãos. Aqueles que nos visitam também, sejam todos muito bem-vindos. O tema da pregação já está aí na tela. A caminhada cristã. Em Filipenses, eu vou reler aqui o que o nosso irmão Wesley leu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que a nossa cidadania não é aqui na terra. E nos foi prometido o lar celestial. E nós estamos aqui, durante essa passagem, na melhor das hipóteses, eu não sei qual que é a média, se a gente for pegar pela média do IBGE, o homem em torno de 73 anos, a mulher em torno de 75, que é a média do nosso país, da cidadania brasileira. Só que a nossa esperança, a nossa fé é a vida eterna. Então isso aqui é nada, mas pode ser tudo. Porque a nossa salvação depende das atitudes que nós tomamos aqui. O nosso destino depende da nossa decisão. O nosso destino depende da tomada de decisão que teremos aqui. E aqueles que já são cristãos, aqueles que creem, aqueles que creram, foram batizados, tiveram a remissão dos pecados. Nós temos uma jornada a cumprir aqui. E qual é a nossa jornada? Como deve ser a nossa caminhada cristã? Quando estávamos no mundo, era uma. Quando nos batizamos, o velho homem, a velha mulher ficou lá. E somos nascidos em Cristo. Nova criatura somos. E eu listei aqui algumas lições na Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, ela é o nosso instrumento de fé. Então, todas as respostas que nós procuramos, nós temos na Bíblia. Deus nos deixou orientação para tudo. É como se fosse aquele polivitamínico de A a Z, nós temos isso na Bíblia. E muitas vezes, as respostas a gente procura nos coaches da vida, na internet, em amigos que são do mundo, sendo que nós temos resposta para tudo na Bíblia. Então, na nossa caminhada cristã, eu listei 6 itens bíblicos para a gente estar seguindo aí até o dia que Jesus voltar ou até o dia que Jesus nos recolher. E a gente espera ansiosamente por isso. Amém? O primeiro item que eu coloquei aqui é a oração. Se vocês puderem abrir lá em João, capítulo 17, João 17. Eu vou começar lendo do 1 ao 5, e a gente vê a importância da oração, a importância de nós termos o hábito de orar todos os dias ao nosso Senhor. Primeiro item, 17, de 1 a 5. Jesus ora por si mesmo, e eu vou ler. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste oportunidade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, qual que é o padrão para o cristão? Qual que é o nosso padrão de oração? É Cristo, o próprio Cristo. E tem outras inúmeras passagens que Cristo também, que tem os exemplos da oração. E nós temos aqui o Cristo que orou por si mesmo. Depois Jesus, no versículos de 6 ao 19, ele ora pelos seus discípulos. Olha a importância da oração. Jesus orou por si, Jesus orou pelos seus discípulos. E eu vou ler agora, do 6 ao 19. Está escrito assim: Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti,
pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vem de ti e creram que me enviaste. Rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos, e ele fala que nós não somos do mundo, e que ele não pede também que retire-os do mundo, mas que esteja com eles no mundo até terminar a batalha, a jornada. E depois, olha que interessante, Jesus orou por si, pelos discípulos, e depois Jesus, ele vai orar por todos os crentes. Jesus, antes de morrer, ele já ora inclusive por nós, porque aqui vai dizer para aqueles que crerão em mim. Vamos ler. 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus, ele antes de morrer, cumprir aquele plano perfeito, e ele foi fiel até a morte, ele orou por ele orou pelos discípulos, e as mensagens que foram trazidas foram através dos discípulos, que nós conhecemos hoje, e ele orou até por nós, por aqueles que crerão. Então é muito importante a oração. E no contexto do nosso dia a dia, irmãos, a oração, ela tem, até o irmão Wesley leu aqui, a oração tem poder para mudar todas as coisas. Não tem custo, você não precisa de dinheiro, não precisa pôr R$1 do seu bolso para orar, não precisa ter um local específico, só depende de você, do teu coração e da tua vontade. Às vezes você pode pegar, pegar 5 minutos do nosso dia de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, e aqui a Bíblia também não fala em tempo, tá? Não tem que orar por meia hora, 1 hora, não tem isso, mas nós temos que ter o hábito de orar. Muitas vezes nós oramos somente no momento de dificuldade. Senhor Deus, Senhor, tem uma conta que vai vencer, eu não sei, eu não tenho dinheiro para pagar. E depois o Senhor provê, aquilo é resolvido, e muitas vezes nós nem passamos a orar para agradecer ao nosso Deus. Então nós temos que ter o hábito de orar um pelos outros. Pega aquela lista de orações que tem na semana, que está no WhatsApp,
Tira um tempo para orar pelo teu irmão, para orar pela tua família, para orar pela família do teu irmão. Relembre tudo aquilo que você conquistou, como foi dito pelo nosso irmão Genésio. Tudo quem dá é Deus. Para que a gente não fique se vangloriando, que tudo é fruto da força do meu trabalho. Se não fosse da permissão de Deus, não teríamos. Então nós temos que ter esse hábito de oração em nossas vidas, irmãos. Outro item, outra baliza que nós podemos ter para a nossa vida nessa caminhada cristã. Dedicação à obra do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E nós temos inúmeros exemplos para de dedicação à obra do Senhor. Levar o Evangelho, crer no Senhor, levar o Evangelho, seja na conversa com um vizinho, seja na ajuda do curso de teologia. Nós temos que nos dedicar mais, irmãos, à obra do Senhor. A gente não pode, irmãos, e aqui eu não estou julgando, óbvio, mas a nossa vida não pode ser limitada a um culto de adoração no domingo, em que muitas vezes a gente nem fique para a escola dominical. É pouco. Na nossa caminhada cristã isso é muito pouco. Nós temos que ter mais dedicação à obra, mais intimidade com os irmãos, dedicar mais tempo a Deus. E isso quem está falando não é o Lucas, é a Bíblia. Então são pequenos hábitos que nós temos que mudar na nossa caminhada cristã e que vão nos fortalecer e nos ajudar também até o dia. Servir. Devemos servir também. Lucas 12, capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. E a forma de servir também pode ser inúmera. Servir um irmão, servir uma pessoa que não é nem nossa irmã, não é um cristão. Nós devemos servir, e o nosso maior exemplo foi Cristo, que ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então nós devemos também servir mais, servir melhor. E isso nos ajuda também na caminhada cristã. Porque nós temos o ponto de partida, nós já sabemos, nós cremos, batizamos, houve a remissão dos nossos pecados, mas e até chegar? E até chegar ao fim da caminhada? E aqui nós estamos trazendo alguns parâmetros, algumas balizas, alguns exemplos, algumas lições do que a Bíblia nos ensina. Nós devemos servir. Perdão, e esse às vezes é um tema que ele é delicado. Perdoar, pedir perdão. Aqui fala muito da gente perdoar, mas talvez caiba a nós pedir perdão. E não é fácil. Pedir perdão às vezes é muito difícil. Perdoar também. Mas às vezes a nossa ação vai ser a ação de pedir perdão para um irmão que a gente esteja, de alguma forma, tenha pecado contra ele. Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar os nossos irmãos. E nós não temos que perdoar porque nós queremos, mas porque Deus nos ensina que nós temos que perdoar nossos irmãos. E perdoar, irmãos, não é falar da boca para fora. Eu te perdoo e eu continuo com as mesmas atitudes que eu estava tendo com aquele irmão. Não é isso. Nós temos que perdoar. E muitas vezes, como foi dito,
vai caber a nós pedir perdão para aquele irmão. Muitas vezes a gente vai ter que descer do ego, vai ter que descer do orgulho e ver que nós pecamos contra aquele irmão e a ação é nossa, de ir lá pedir perdão para aquele irmão. E olha que interessante, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, eu acho que está projetado aqui também. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E aqui tem uma condição. Se a gente não perdoar aquele irmão, Deus que está nos céus, Ele não vai perdoar os nossos pecados. É um termo, é uma condição. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, para nós, mais uma lição. Se eu quiser, é uma condicionante, se eu quiser ter os meus pecados perdoados, eu tenho que perdoar os pecados dos meus irmãos. É fácil? Difícil. Mas a caminhada cristã, irmãos, ela vai ser difícil mesmo. Momentos de alegria, momentos de choro, momentos de tribulação. A caminhada cristã, irmãos, ela vai ser muitas vezes difícil. E nós temos que perdoar. E nós temos que pedir perdão. Porque senão, irmãos, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, tudo que fizermos vai ser em vão. Porque Deus não vai nos perdoar. Está escrito aqui, ó. Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Deus não vai perdoar os nossos pecados. E aí fica aquela indagação, né? Senhor, mas por que o Senhor não... Por que as coisas não têm dado certo? Parece que o Senhor não perdoou meus pecados. Talvez seja uma resposta de Deus por nós não estarmos perdoando os pecados dos nossos irmãos. E na nossa caminhada cristã, o perdão, talvez, é como está dito aqui em Mateus 18, tenhamos que perdoar até 70 vezes 7. Ah, mas o irmão já pecou comigo dessa forma. Irmãos, o que está falando a palavra? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Não, até 70 vezes 7. 70 vezes 7, o Jolete é bom de conta, né? 490? Hã? É isso? Eu sou ruim de conta. Será que a gente consegue perdoar alguém 70 vezes 7, 490 vezes no dia? Então, qual que é a resposta de Cristo? Se pecar, você tem que perdoar. Lógico, que a gente vai ter que conversar com aquele irmão, se ele estiver pecando de forma deliberada, aí ele está em pecado, enfim. Essa é a caminhada cristã. É fácil ou não? Hã? Mas a gente tem que perseverar e fazer até o final, irmãos. Aquela história de uma vez salvo, salvo está. Se tropeçar no caminho e cair, irmãos, não vai ter a cidadania celestial. Nós temos que nos manter firmes nessa caminhada cristã. Amém? Vamos lá. Comunhão. Devemos ter comunhão com os irmãos. Hebreus 10, de 24 a 25. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aqui uma pergunta, eu vou colocar um parênteses aqui. A gente tem incentivado os irmãos que têm ajudado ou a gente tem tirado o incentivo? Tem desincentivado? A gente tem só criticado? Fica para reflexão. Nós devemos ser incentivadores dos irmãos na boa obra. Tá? Assim diz a palavra do Senhor. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, o culto online, ele foi muito bom durante uma época, durante a pandemia.
que muitos prédios tiveram que ficar fechados, para aqueles irmãos que têm uma certa dificuldade na mobilidade, mas a palavra de Deus diz que você tem que estar em comunhão com seus irmãos. Então ele teve a sua funcionalidade, ainda tem para aqueles que estão, de repente, acamados, num leito, ou não conseguem se locomover, mas nós temos que ter essa comunhão com os irmãos. E tudo aquilo que eu estou dizendo, irmãos, não é se eu quiser. Domingo eu vou, esse domingo está chovendo, eu vou ficar deitado mais um pouquinho, está quentinho, eu vou assistir o culto pela internet, eu não vou nem prestar culto ao Senhor. Nós temos que ter essa comunhão com o nosso Senhor, tá? Todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, nós temos que ter a comunhão com os irmãos. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Nós temos que ter comunhão. Ontem nós tivemos reunião dos homens, reunião das mulheres, teve um evento em Jundiaí, nós temos curso de teologia, nós temos curso o grupo casa, vigília de oração. Numa semana a gente tem em torno de 7 a 8 eventos no mínimo, numa semana. 7 a 8 eventos. Será que eu não consigo, além do domingo, vir mais nenhum dia para ter comunhão com os meus irmãos? Será que eu não consigo, irmãos? Será que a gente não consegue ter essa comunhão? A palavra do Senhor diz para termos comunhão. E o maior dos mandamentos. Qual que é o maior dos mandamentos? Amar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, de 36 a 40. Foi perguntado a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro mandamento, maior de todos: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo. É fácil? E aqui não está falando para amar irmãos, tá? Está falando para amar o seu próximo. São aquelas pessoas que a gente convive todos os dias. E a palavra de Deus nos ensina o maior mandamento: amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. É fácil amar o próximo como a nós? Como a nós mesmos? Não é, né? Mas esse é o ensinamento, esse é o maior dos ensinamentos, o maior dos mandamentos de Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. E esses são algumas lições que nós temos na Bíblia, irmãos, para a nossa caminhada cristã. Tem muitos outros, porque a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela nos dá a oportunidade de tratar inúmeros temas por inúmeras vezes, e às vezes um tema, esse mesmo tema dá para a gente discutir ele várias vezes e ver uma nova forma de aplicação. E nós temos todas as respostas, irmãos, na Bíblia, né? E aqui eu disse 6 que nos ajudam nessa caminhada. Não tem ordem, não estão em ordem cronológica ou por ordem de mandamento, mas foram alguns direcionamentos que eu trouxe bíblicos para a gente estar se embasando aqui, ok? E aqui, irmãos, para fechar, deixar alguns pontos para reflexão. A reflexão é nossa, não precisa falar para ninguém. É você e Deus. Pensa aí e depois você responde para você mesmo. Como está a nossa oração na nossa vida, no dia a dia? Como está a nossa oração? É aquela oração de manhã, agradece pelo alimento e para dormir? Como está a nossa dedicação à obra do Senhor? Será que a gente se limita a falar de Deus somente num dia da semana, somente no domingo? A gente vem, canta 7 cânticos, ouve o irmão que traz a mensagem, terminou o culto, a escola dominical, eu não fico. Como está o nosso servir? Como nós estamos servindo aí? A congregação, os irmãos?
Será que está bom? E nós temos que lembrar, irmãos, que para toda pergunta que está sendo feita aqui, para cada assunto que está sendo trazido, o nosso parâmetro é Cristo. E é a palavra de Deus que foi nos deixada. Como que está? Como nós estamos tratando o perdão? Eu tenho perdoado? Eu tenho pedido perdão? Porque muitas vezes, irmãos, perdoar, eu não sei, acho que depende de cada um, mas para mim é algo extremamente difícil pedir perdão. Esse é um problema que eu tenho, que o Lucas tem que tratar todos os dias. Pedir perdão, reconhecer que eu estou errado. Como está a nossa comunhão? Domingo, aí termina o culto, eu vou lá tomar um café, eu dou um abraço no irmão e vou embora. Como está a nossa comunhão? Ou eu estou atrás de uma tela, assistindo um culto, num dia que devemos ter comunhão, tá em comunhão com os irmãos, prestando culto ao Senhor, não é assistindo, é prestando culto ao Senhor, todo primeiro dia da semana. E para finalizar aqui, irmãos, um ponto de reflexão. Como está o nosso amor ao próximo? O amor de Deus por nós, irmãos, ele é um amor perfeito. Não é esse tipo de amor que nós temos uns pelos outros. E o nosso padrão é o amor de Deus e o amor de Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Eu gostaria de deixar esse ponto para reflexão. E é sempre no intuito, irmãos, de evoluirmos como irmãos, como em comunhão e como igreja. Porque a nossa caminhada, irmãos, provavelmente, se seguirmos a palavra de Deus, será muito melhor se nós seguirmos esses passos. Amém? Deus seja louvado. Se Jesus não voltar até domingo, nos recolher até domingo, domingo que vem estaremos reunidos para adorar o nosso Senhor. Amém.